Os fãs do Lanterna Verde odeiam Lanterna Verde. Ou pelo menos odeiam quando a revista não é protagonizada pelo seu lanterna favorito. E em um universo com várias lanternas, isso é uma grande confusão. Eu sou o Nil, e nesse vídeo vamos conversar sobre o maior problema dos Lanternas Verdes. Para começar, todo mundo sabe que o Lanterna Verde é um super-herói que tem a capacidade de criar construtos de luz verde. A ideia do Lanterna Verde surgiu com Alan Scott na Era de Ouro dos quadrinhos, mas foi somente quando um novo Lanterna Verde chamado Hal Jordan surgiu que as coisas mudaram e os problemas começariam a ter sua semente plantada. Hal era um piloto de testes que recebeu um anel de poder de um alienígena que caiu na Terra e por sua imensa força de vontade foi recrutado para a tropa espacial dos Lanternas Verdes. Com o tempo, terráqueos foram sendo recrutados, como Guy Gardner e John Stewart. Mas Hal Jordan permaneceu como o principal protagonista da HQ Lanterna Verde por muito tempo. Até que aconteceu uma coisinha na década de 90. A DC matou Superman, a morte de Superman, quebrou a coluna do Batman em A Queda do Morcego e decidiu que ia enlouquecer o Hal Jordan em Crepúsculo Esmeralda, tornando ele no maior vilão do universo DC na época, chamando ele de Parallax. Tanto que eu já fiz um vídeo próprio sobre esse período do Hal. Mas enquanto Hal era um vilão, um novo lanterna precisava surgir, o jovem Kyle Rayner. Ele é escolhido ao acaso para portar o último anel da tropa dos Lanternas Verdes, e assim começa uma nova era da HQ do Lanterna Verde. Uma legião de fãs do Hal Jordan ficou insatisfeita, mas muitos leitores se apaixonaram pelo Kylo Rayner. Se você cresceu lendo quadrinhos nos anos 90, era normal dizer que o Tim Drake era o Robin, que o Wally West era o Flash e que o Kylo Rayner era o Lanterna Verde. Afinal, a época do Kyle foi memorável e ele ficou cerca de uma década como protagonista da HQ Lanterna Verde, tendo momentos infames como a morte da sua namorada que gerou uma enorme controvérsia nos quadrinhos, mas tendo tanto carisma que conquistou uma legião de fãs. Fãs que logo ficariam insatisfeitos com o que estava por vir. Quando Geoff Johns assume o título do Lanterna Verde na década de 2000, ele era um super fã do Hal Jordan. E ele decidiu que era hora do Hal voltar a ser o protagonista da HQ. Hal Jordan não tinha se tornado o vilão Parallax. Para o Johns, Parallax era uma entidade demoníaca amarela que possuía o Hal Jordan. E assim teve início a melhor fase dos Lanternas Verdes, que foi trazendo Hal para um outro patamar, expandindo o universo do Lanterna Verde, criando todos os tipos diferentes de tropas, e tornando o Lanterna em um dos personagens mais vendidos da DC, que gerou diversos títulos derivados, como Cavaleiros Esmeraldas e a Tropa dos Lanternas Verdes. Mas na real, qual a importância disso? Um título do Lanterna Verde, protagonizado pelo Hal, não dava espaço para outros 3 lanternas humanas que existiam naquele momento. Assim, eles podiam ter o seu protagonismo nesses outros derivados. Então até mesmo os fãs do Kylo Rayner, que ficaram tristes com a perda do protagonismo, podiam se contentar com o personagem tendo algum destaque em um dos títulos derivados. E para ser sincero, essa fase foi tão bem recebida que quando a DC decidiu rebootar quase tudo nos 952, o Lanterna do Johns continuou. Claro, ele era um dos diretores da época, mas isso também teve influência. E embora o Hal Jordan fosse o protagonista da HQ do Lanterna Verde, Guy e John eram os protagonistas da Tropa dos Lanternas Verdes e Kylo Rayner era o protagonista de Novos Guardiões. Os Lanternas eram um sucesso tão grande que personagens de outras tropas como Sinestro, Atrocitus e Larfleeze ganhavam seus quadrinhos. Mas vamos focar nos terráqueos. Com 4 lanternas terráqueos, cada um tendo seu espaço, estava tudo indo muito bem, certo? Bem, a popularidade estava tão grande que o Geoff Johns até criou 2 novos lanternas humanos. Simon Baz, um lanterna árabe que foi vítima de preconceito naquele esquema pós 11 de setembro, e Jessica Cruz, uma mulher latina que sofre de estresse pós-traumático após assistir o assassinato dos seus amigos. E por mais difícil que fosse lidar com todos esses personagens, Geoff Johns mandou muito bem. Porém, o Lanterna do Johns terminou em 2013. E mesmo assim, Hal continuou sendo o protagonista do Lanterna Verde por todos os próximos anos que se seguiam, enquanto os outros títulos iam sendo cancelados. Até que a DC decidiu que era hora de relançar suas HQs, com o Renascimento em 2016.
Assim, Hal Jordan parou de ser o protagonista de Lanterna Verde e foi para uma outra HQ. Ele virou o protagonista de Hal Jordan e a Tropa dos Lanternas Verdes. Ou seja, um HQ com seu nome na capa, mas que tentava dar destaque também para o resto do quarteto original. Então, quem ficou como protagonista de Lanterna Verde? Na verdade, o título até mudou de nome nessa época, passou então a ser Lanternas Verdes, e tinha como foco os novatos, Simon e Jessica. Quando ambas HQs acabaram em 2018, com mais de 50 edições cada, a lenda dos quadrinhos Grant Morrison chegou para escrever O Lanterna Verde, uma ópera espacial focada no Hal Jordan. Tudo estava bem para os fãs do Hal Jordan, mas cadê os outros lanternas? É completamente injusto com os fãs ignorar os outros terráqueos, certo? É aqui que a confusão começa, pois tínhamos Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, Kylo Rayner, Simon Bass, Jessica Cruz, e no decorrer dos anos, novos personagens surgiam fora da HQ principal, como a Kelly Quintela, que também era conhecida como Lanterna Adolescente e surgiu nas HQs da Justiça Jovem, e a Jo Mullein, que surgiu em uma HQ para adultos chamada de Setor Final. Mas foi aí que apareceu um outro Geoff. Dessa vez não era o Geoff Johns, mas o Geoff Thorne. E em 2021 ele assumiu a nova HQ dos Lanternas Verdes. Mas tinha uma missão difícil, lidar com todos esses novos personagens em uma única HQ. Não tinha mais uma HQ para a tropa, era somente essa, só a Lanterna Verde. E o pior de tudo, ele não era fã do Hal Jordan. E o pior ainda, ele gostava mais do John Stewart. Então ele escolheu John Stewart, Simon Bass, Kelly Quintela e a Jo Mullein como protagonistas. O que gerou bastante ódio. Sua fase acabou durando apenas 12 edições, foi considerada fraca e teve um grande hate por parte dos fãs do Hal e do Kyle, que se sentiram excluídos da brincadeira. A própria DC cavou uma cova para os escritores do Lanterna, se vocês notarem, pois era impossível lidar com tantos lanternas, tendo apenas um HQ principal. Sempre alguém ia acabar de fora. Então, precisava primeiro que a HQ dos Lanternas fizesse sucesso, para depois ganhar alguma HQ derivada. Mas em 2023, as coisas começaram a se resolver. Philip Kennedy Johnson assumiu a escrita de uma minissérie do John Stewart chamada de Diário de Guerra em 12 edições. Era algo autocontido. E enquanto isso, Jeremy Adams veio com a proposta nova para a HQ principal dos Lanternas. Ele assumiu a HQ do Lanterna Verde, colocando Hal Jordan como protagonista. Mas por mais que o Hal fosse o protagonista, ele fez questão de dar destaque para os outros personagens e cativou o público, garantindo então que alguns anos depois, em 2025, um spin-off fosse lançado. E esse spin-off era nada mais do que Tropa dos Lanternas Verdes, melhorando então o espaço para a dinâmica dos personagens. Curiosamente, o protagonismo vem sendo muito bem distribuído, pois durante as primeiras 33 edições de Lanterna Verde, Hal Jordan é o protagonista, o principal lanterna da revista, enquanto os demais têm os seus arcos de desenvolvimento. E após isso, Kylo Rayner assume o protagonismo novamente, enquanto algo similar ocorre na HQ da Tropa, dando mais destaque para o John inicialmente e depois mudando o foco para o Guy. Pelo menos por enquanto, é assim. Mas todo fã de Lanterna Verde de verdade sabe que a qualquer momento o seu lanterna favorito pode perder o holofote. E se você gostou desse vídeo sobre a jornada dos Lanternas Verdes na DC, talvez você goste desse outro vídeo sobre a ascensão e a queda da Marvel nos quadrinhos.